Fala pessoal, Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro e derradeiro conteúdo neste domingão, 2 de janeiro de 2022. Já tivemos aqui o giro, o almoço com informações exclusivas aqui do canal do TF. É importante que vocês assistam o nosso conteúdo de agora. Detalhes, galera. Primeiro, o Thiago Veras, setorista do Botafogo lá na Rádio Tupi, ele cedeu gentilmente aqui, o grande amigo Thiago Veras, cedeu para o canal do TF sua entrevista com o Eduardo Freeland. É muito importante que vocês prestem atenção em um ponto principalmente sobre contratações. Freeland não quer fazer apenas 4 contratações para a temporada. Ele é muito claro nas falas que ele quer abrir o ano com 4 reforços, 4 jogadores, e pensa em mais contratações até o final da janela de transferências, próximo ao início do Campeonato Brasileiro. Então, assim, isso vai gerar, já tô vendo que tá gerando ruídos nas redes sociais, pessoal achando que não leu a entrevista toda, ou que não ouviu a entrevista na Rádio Tupi, estão achando só 4 contratações, meu Deus! Então, assim, prestem atenção no áudio na íntegra, na entrevista na íntegra, pra gente não sair aqui deturpando algumas falas. Vou rodar a vinheta, mas você vai deixar o seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Agradeço novamente ao Thiago Veras por ter cedido a entrevista com o Eduardo Freeland. Espero que vocês curtam e vocês vão ouvir a entrevista na íntegra após a vinheta. A gente tinha uma missão muito clara no início da temporada, né? A gente chega numa temporada que era colada uma na outra, 2020 e 2021. Então a gente teve que fazer um diagnóstico muito rápido, entender quais eram as demandas principais, atuar no mercado, atuar internamente. E, obviamente, acho que ninguém teve um ano tão tranquilo, né? Foi um ano muito turbulento para a grande maioria dos clubes, tanto de Série A quanto de Série B. E a gente tinha um objetivo muito claro, como eu falei, e a meta o tempo todo foi buscar uma que era a principal conquista, que era o acesso, e ela veio coroada com o título. Mas, assim, a gente teve muitos desafios, né? A montagem do elenco, uma mudança quase que de 60% a 70% do elenco que o Botafogo tinha na época. A gente teve que fazer uma alteração, a gente teve que reduzir drasticamente a folha salarial, então a gente tinha que ser muito assertivo, seja financeiramente quanto competitivamente, tecnicamente. A gente traçou ali um perfil de não só um conhecimento aprofundado da competição, como também um perfil de atletas a fazer parte dessa trajetória com a gente. A gente buscou inicialmente o Chamusca como treinador que tinha muita experiência na competição. Ao longo do tempo, a coisa não encaixou como a gente imaginava. A gente até teve alguns jogos que a gente jogava um pouco melhor que o adversário, não vencia, tiveram alguns erros de arbitragem e tudo mais, mas a coisa não encaixou como a gente gostaria e a equipe não evoluiu coletivamente. Teve aquela mudança, a chegada do Anderson, e aí a coisa começa a funcionar, a equipe começa a ganhar um contexto coletivo e os resultados começam a vir. O primeiro jogo dele muito difícil contra o Confiança lá, que é sempre um jogo complicado. E a gente consegue uma vitória, depois emplaca mais 3 vitórias seguidas e aí começa a olhar mais para o lado de cima da tabela. Então a vinda do Anderson, sua comissão, né, toda a estrutura oferecida para o clube, os atletas que fizeram parte dessa caminhada, eu acho que a gente teve muitos pontos positivos, apesar de oscilar ao longo da temporada. Acho que a gente teve muito mais pontos positivos. E para mim, o resultado disso é não só ter conseguido o acesso na Série B mais difícil até então de todos os tempos, como também ter sido campeão, né? Onde tinham 5 campeões brasileiros, a gente consegue não só o acesso como o título. Eu acho que foram muitos participantes desse processo, os funcionários todos que participaram diretamente desse processo têm muito mérito no que aconteceu, os atletas são os grandes responsáveis sempre. O Anderson, que foi uma figura emblemática numa mudança dos resultados. Então, assim, a gente teve muitas coisas positivas que a gente ficou muito feliz de poder participar e entregar o principal objetivo ao final da temporada ao Botafogo. E esse desafio que você citou agora de 2021, para 2022 o grau é o mesmo? Vai ser mais prazeroso ou vai dar mais trabalho, Freeland? A gente acredita que vai ser até mais difícil, né, Veras, porque o gap que existe entre os investimentos na Série B para a Série A, eles são muito maiores. Quem está subindo da Série B para a Série A ainda tem outro dificultador, não só nessa novidade de registro, na janela de registro que vai até abril,
que é um dificultador para quem está subindo de uma divisão sem receita, né? E você está tendo que planejar junto com equipes, outras 16 equipes que já estão com seus planejamentos e seus orçamentos e sua questão financeira já mais bem planejada, mais bem organizada. O Botafogo ainda tem questões muito preocupantes na questão financeira. Claro que a gente está vivendo aí a expectativa de concretizar uma venda do clube. Isso pode dar um aporte financeiro para o clube maior, mas a gente sabe que está num processo de transição ainda, inicial ainda. Eu confesso que não estou de frente disso, é o Jorge Braga com o presidente do SESI que estão tocando. Mas assim, a gente acredita que vai ter muita dificuldade por conta desse início de planejamento, início de temporada. Então a gente está tendo dificuldade, as médias salariais de Série A são muito altas, então a gente tem que ser muito responsável com o lado financeiro, tentando ser novamente inteligente e criativo para tentar montar um elenco competitivo de início de temporada, para a gente tentar fortalecendo ao longo da temporada para tentar fazer um bom papel na Série A, que é o nosso primeiro objetivo. Com essa questão da janela que agora foi imposta pela CBF, como você citou, deve ser um dificultador, até porque outras equipes têm um planejamento montado com cota já da Série A e o Botafogo está fazendo essa conversão, né, Freeland? Dá para fazer já um investimento maior ou como era mais ou menos combinado lá para abril, maio, o Botafogo teria condição maior de investimento para o ano que vem? O que a gente tinha inicialmente acordado internamente, até por questões dos números que a gente tem disponíveis, a gente fazer um investimento maior a partir de junho. Com essa nova janela de registros, que ela se encerra em abril, e a competição do Campeonato Brasileiro, que é a competição alvo, óbvio, por questões óbvias também financeiras, e não só, né, mas financeiras principalmente nesse momento do clube, acaba sendo a competição alvo, a gente vai ter que ser ainda mais criativo. A gente está conversando muito internamente sobre quanto a gente consegue antecipar para que a gente possa fazer um planejamento e ter possibilidades de ir no mercado de forma um pouco mais austera, um pouco mais agressiva, para que a gente tenha realmente uma equipe mais competitiva possível, considerando o alto nível da Série A. Então, é um dificultador. A gente tinha planejado inicialmente que até final de maio a gente estaria com uma receita, com uma folha muito próxima do que foi na Série B, e a gente está tendo esse novo desafio e conversas internas para que a gente possa liberar um pouco mais de recurso para o investimento um pouco maior no elenco do futebol do clube. Algumas pessoas chegaram a especular que já poderia ter algum tipo de interferência do futuro investidor do Botafogo. Isso de fato existe ou isso é apenas uma fake news que foi criada? Veras, oficialmente nada internamente aconteceu nesse sentido, né? A gente não teve nenhuma informação, então assim, a gente está trabalhando normalmente, sem interferência, né? Ainda não houve nenhuma apresentação oficial, nenhuma conversa formal sobre isso. O clube realmente colocou o advogado André Chani para tocar esse processo. Ele é um conhecedor, talvez o maior conhecedor de todo o processo que está acontecendo dessa SAF, então vai ficar a cargo dele essa comunicação, e a gente vai continuar o nosso planejamento que a gente já vinha tocando inicialmente e focado em tentar trazer o melhor para o clube, considerando o desafio que a gente tem pela frente. O Freeland, a questão do Anderson, ela está resolvida? Ele de fato vai ser o técnico mesmo do Botafogo para o ano que vem? Então, Veras, Anderson está confirmado sim, a gente continua com ele. Ele é um treinador que não só entregou um resultado muito expressivo, como é uma pessoa, um ser humano totalmente engajado com o projeto do clube, com o projeto do presidente do SESI. Então a gente vê que tem várias conexões importantes e sinergia para que a gente continue dentro do projeto. Ele entendeu dessa forma, mesmo considerando os desafios que eu também discuti muito internamente, também a gente considera que são desafios grandes, mas a gente quando veio para o clube, sabia que os desafios não eram fáceis, não eram simples, e a gente veio sabendo que era possível. Esse primeiro degrau a gente conseguiu subir, agora é enfrentar os próximos. Até o momento, a principal renovação que o Botafogo fez foi a do Gatito. Como que foi esse processo? Foi uma questão das duas partes entenderem um lado um do outro para que chegasse a esse consenso. É bom para o Botafogo, é um jogador de qualidade, de seleção e que é ídolo. Bom para ele também que continua no clube onde ele tem esse carinho, essa identificação e idolatria da torcida.
Com certeza. As conversas com o Gatito sempre foram muito, muito boas. Ele é um cara que gosta demais do Botafogo, é um cara muito representativo, é um ídolo da torcida, é um cara que já entregou resultados muito expressivos. Teve um momento muito difícil nos últimos 14 meses, mas se entregou, se dedicou, está recuperado. Tudo indica que ele vai fazer uma temporada muito positiva em 2022. E, na verdade, foi um ajuste negociais normal que acontece em todo o processo. E foi muito saudável, muito transparente o tempo todo. E a gente terminou com um final feliz, que era o objetivo dele e nosso. E já projetando esse campeonato carioca, início de temporada, logicamente vocês trabalham internamente, mas tem uma projeção de quantos reforços podem chegar, o que o Botafogo mais ou menos está buscando agora, Freeland? Então, Vera, a gente focou muito na busca pelas renovações para a manutenção da base. A gente acredita que está iniciando o ano com uma base relativamente mantida do ano passado. A gente sabe que algumas questões que a gente gostaria de fazer pela valorização que os atletas tiveram, acabaram que dificultou muito a renovação de alguns atletas. Algumas ainda têm possibilidades, outras a gente está com mais dificuldade. Mas a nossa intenção é buscar no mercado reposições, claro, tentando sempre levar o nível técnico sem extrapolar muito a questão financeira, né? Sempre tentando se manter ali no que é o maior desafio e o que foi muito importante ao longo da temporada, que é respeitando o orçamento do clube, mas tentando sempre elevar tecnicamente. Então, assim, a gente tem um mapa aí importante que a gente tem discutido diariamente, né? Tem jogadores que a gente está vendo no mercado, a gente está buscando, existe um perfil específico, a gente, depois de um estudo também aprofundado da Série A, das últimas 5, 6 edições, e números de atletas que a gente entende que desenvolveram bem, a gente está tentando ter esse parâmetro para ser o mais assertivo possível nas contratações, sempre elevando o nível técnico, como já falei, mas assim, a gente tem que olhar muito para o mapa que a gente tem para buscar sempre o equilíbrio. Então sim, a gente está buscando, a gente deve ter algumas novidades nos próximos dias, acredito que a gente já consiga aí ter mais 2, 3, 4 contratações para iniciar a temporada com a gente, e com uma expectativa de, ao longo da temporada, a gente talvez trazer mais alguns atletas. A ideia, a gente não gostaria ter que fazer o que a gente fez esse ano, né, que foi ter que contratar mais de 18 jogadores. A intenção não é essa, a intenção é ser um pouco mais cirúrgico, um pouco mais mudar um pouco menos, mantendo aquela base do que a gente já tem, mas obviamente que é necessário elevar o nível técnico quanto possível, mas também respeitando toda a questão orçamentária. Então a ideia sim é buscar inicialmente já umas 4 contratações para iniciar a temporada, e ao longo da temporada, inclusive até abril, onde vai iniciar o Brasileiro, a gente ir cirurgicamente trazendo mais alguns jogadores para compor o nosso elenco e para dar um salto de qualidade. Deixa eu só te perguntar uma questão individual, que eu sei que é bastante complicado sempre, mas é em relação ao Canu. Nas gravações que a gente viu dessa série do Botafogo agora, o Acesso Total, e também, né, conversando com algumas pessoas do clube, ele atingiu um patamar de liderança muito interessante. Ele tem contrato até o fim do ano de 2022. Existe agora essa possibilidade mesmo com o Corinthians ou outro clube de saída, ou até de uma possibilidade de renovação com vocês, Freeland? Então, Vera, a nossa intenção, o Canu é um jogador importante, muito importante dentro do elenco, é um cara que na nossa avaliação entrega tecnicamente o que a gente precisa, é um jogador que o Anderson também passou a gostar muito, teve um papel muito importante ao longo da temporada. A nossa intenção é sempre tentar 2 caminhos, né? Ou a gente busca uma renovação para ter a entrega técnica, a entrega competitiva do atleta, ou sim um retorno financeiro que faça sentido para o clube, né? Até porque é uma necessidade também hoje do clube. Então a gente está tentando discutir internamente o que faria mais sentido para nós, né? Algumas sondagens existem alguns contatos, sim, mas a gente tem que entender qual é o formato que atenderia melhor a gente. Então a gente reconhece o valor do Canu, reconhece muito tudo que ele entregou, gostaria de contar com ele ao longo dessa temporada e talvez por mais temporadas, mas a gente tem que também ouvir o atleta, ouvir o representante, os interesses têm que ser de todos para que seja bom para todo mundo. Então, assim, esse olhar é que a gente tenta buscar um foco no retorno financeiro que faça sentido, né, para o clube nesse momento que a gente está vivendo ainda, ou entender que ele faz sentido tecnicamente, fazer os esforços necessários para manter e tentar uma renovação. Então a gente está
em muitas discussões internas, também com seus representantes, a gente está buscando qual vai ser a melhor solução. Novamente, obrigado, Thiago Veras, por ter cedido o seu bate-papo com o Eduardo Freeland. Durante a madrugada, giro de notícias, amanhã almoço com TF, noite alvinegra, nossos 3 conteúdos, e amanhã tem estreia do Botafogo na Copinha, hein? Botafogo jogando contra a Aparecidense, primeiro jogo do Glorioso em 2022. Beijo, tchau, tchau, fui! Fogo neles, valeu, tamo juntos.